está a tua filhinha, Senhor Deus, com a sublime responsabilidade de verbalizar o que o Senhor tem para todos nós nesta noite, inclusive ela. Deus Santo, usa-a para louvor da tua glória, que a cada minuto que se passar daqui para adiante, conforme ela for falando, Senhor Deus, vá fazendo crescer, te pedimos humildemente uma certeza dentro do coração dela, que ela vai tomando posse a cada momento, Senhor Deus, da tua palavra, porque, Senhor Deus, a tua palavra fala dentro dela. Não é para a glória dela, é para a glória do Senhor, é a alegria nossa, a alegria dela, a alegria de todos nós. Nós invocamos, Senhor Deus, que nesta noite um mesmo Espírito esteja atuando na vida da Letícia, esteja atuando também na igreja inteira, para que a tua palavra tenha livre trânsito no meio de nós, através de nós. Pai Santo, também queremos te agradecer pelas ofertas aqui depositadas. Ó Deus querido, que o Senhor, ó Deus, faça com que tudo que está implícito na questão da oferta seja sobre as nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, a paz do Senhor para a igreja, amém? Todos felizes por mais uma vez estar na casa do Senhor? Glória a Deus. Vamos lá. Vamos começar lendo Lucas 10, do 38 ao 42, e depois vamos lá em Salmos 27, 4. Lucas 10, 38 ao 42. E diz assim: Caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Agora vamos lá em Salmos 27, 4. Vamos lá? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Vamos ler mais uma vez todos juntos? 1, 2, 3. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir nos seus templos. Aleluia. Deixa aí para mim no Salmo 27, tira não. Agora pode se sentar, né? Agora nós vamos entender esse versículo do Salmo 27. Mas antes, vocês perceberam como a Bíblia ela é toda completa? Aqui Jesus diz: você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma coisa é necessária. Aí a gente se pergunta: que coisa é essa que é necessária? Que boa parte é essa que Maria escolheu? Aí lá em Davi, no Salmo de Davi, no Velho Testamento, a Bíblia responde: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. E lendo esse versículo, irmãos, a gente consegue dividi-lo em 5 partes. Primeira parte: uma coisa pedi ao Senhor, pedi ao Senhor. Segunda parte: e a buscarei. Terceira parte: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Quarta parte: para contemplar a formosura do Senhor. Quinta e última: e inquirir no seu templo. Vamos por partes agora. Primeira coisa: uma coisa pedi ao Senhor. Então nós entendemos que quando Jesus fala essa uma coisa que é necessária, para a gente poder recebê-la, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir. Pedir um verbo de ação. Então como é que a gente faz isso? Orando. Oração é a nossa maneira de conversar com o Senhor, de falar com o Senhor. Então, se a gente quer essa uma coisa que Jesus falou que é a boa parte, o que a gente vai fazer? Pedir. Vamos orar. Segunda coisa,
Aí a responsabilidade cai sobre nós agora. E a buscarei. Não adianta só pedir e esperar que Deus jogue diante de você. Não, tem que ir atrás, tem que buscar. Se eu peço sabedoria ao Senhor, o que eu vou fazer? Vou abrir o livro de Provérbios. Porque Deus vai nos dar situações para nós adquirirmos sabedoria. Mas como que eu vou agir com sabedoria diante dessas ações se eu não buscar a sabedoria antes? Então, se eu quero essa uma coisa que Jesus falou, primeiro eu peço, depois eu busco. Terceira coisa, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Quando o Velho Testamento fala de casa do Senhor, na maioria das vezes está se referindo ao templo, né, aos tabernáculos que existiam na época. Por quê? Porque era onde estava a Arca da Aliança, o símbolo máximo da presença do Senhor. Então, quando Davi fala que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, ele está dizendo que eu possa estar na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Isso é para nós hoje. Hoje nós não temos um templo, isso aqui é só um edifício, é só tijolo, cimento. Deus não está aqui porque isso aqui é uma igreja, Deus está aqui porque nós estamos aqui. Ele habita em nós, o Espírito Santo está em nós, ele cortou o véu lá na cruz. Então, isso aqui é só um edifício, Deus está aqui porque nós estamos aqui. Então, como estamos na presença do Senhor todos os dias, buscando Ele todos os dias, certo? Quarta coisa, para contemplar a formosura do Senhor. Contemplar, novamente, outro verbo. O verbo indica ação. Contemplar a gente pode entender como olhar com admiração, olhar com encantamento. E daí eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Vocês achariam chato se a gente passasse a eternidade, um tempo que não tem fim, eternidade inteira, só dizendo santo, santo, santo é o Senhor? Vocês achariam chato? Eu achava. Até eu entender o que era a eternidade, tudo como funcionava de acordo com a palavra, eu achava chato. Eu pensava que seria assim e achava chato. Mas aí eu quero ler com os irmãos, estou lendo um livro, na verdade, estou lendo um livro ainda, chamado Até que Nada Mais Importe, do pastor Luciano Subirá. E nesse livro eu aprendi uma coisa muito interessante. Daniel, põe aí para mim Isaías 6, do 1 ao 3. Isaías 6, do 1 ao 3. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Agora a gente vai viajar no tempo. Vamos lá na visão de João, lá em Apocalipse 4, versículo 6 até o 8. Apocalipse 4, 6 a 8. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E em meio ao trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Irmãos, quanto tempo vocês acham que tem de diferença entre Isaías, essa visão que Isaías teve, e a visão que João teve em Apocalipse? 800 anos. 800 anos, esses anjos estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Por 800 anos.
E no versículo 8 do capítulo 4 de Apocalipse tem um detalhe. Diz assim: e de dia não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo. Quer dizer que nesses 800 anos eles nunca pararam. E eles com certeza não começaram quando Isaías teve a visão. E certamente não pararam de fazer isso ainda. O que nós entendemos por isso? Volta lá em Salmos 27, 4. Para contemplar a formosura do Senhor. Eles estão diante do trono de Deus. Eles estão vendo Deus. Eles estão contemplando a formosura do Senhor. Desde quando foram criados por Deus. Por isso que eles não se cansam de dizer santo, santo, santo é o Senhor. Eles estão completamente fascinados por Deus. Isso quer dizer contemplar a formosura do Senhor. Ser completamente fascinado por Deus. Ao ponto que eu nunca me canso de estar na presença dEle e dizer que Ele é santo. Isso é contemplar a formosura do Senhor. É quando a gente entende que o único atrativo para estar na presença dEle é Ele mesmo, o próprio Deus. E a última parte, aqui está escrito, e inquirir no seu templo. Na versão ARA está escrito e meditar no seu templo. Na versão NVI está escrito buscar sua orientação no templo. E quando diz inquirir, o verbo inquirir quer dizer pesquisar, investigar, fazer perguntas. E quando nós falamos de buscar sua orientação, de inquirir, meditar, nós estamos falando de palavra. Nós estamos falando de aprender o que Deus está falando. Oração não é a gente falando com Deus. Meditar é Deus falando com a gente. Então, com esses salmos de Davi, a gente aprende que essa uma coisa, para a gente conseguir essa uma coisa que Jesus falou, que é a boa parte, nós temos que fazer esses 5 passos. Nós temos que aprender isso aqui. E uma coisa interessante também sobre meditar na palavra é que ela traz conhecimento. Lá em Josué 1:8, Deus, fala para Josué, para ele meditar na palavra dia e noite, para que ele possa cumprir fielmente tudo o que está escrito. Então, para a gente conseguir cumprir a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, a gente precisa ter o quê? Conhecimento da palavra de Deus. E hoje está muito fácil para nós, porque está tudo escrito aqui, está tudo bonitinho aqui, passo a passo. Então, tudo que a gente tem que fazer é abrir, ler e meditar. E daí o resultado da busca por essa uma coisa é o relacionamento com Deus. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. Põe aí para mim Marcos 12, 30. Marcos 12, 30. Depois a gente vai lá em João 14, 15. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Volta lá para mim, rapidinho. Ô, glória. Ame o Senhor, o seu Deus. Vamos ler todos juntos, irmãos? 1, 2, 3. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Amém. Vamos lá agora em João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Mais uma vez, todos juntos? Em Marcos 12, 30, é Jesus falando, respondendo a pergunta de qual é o mandamento mais importante. Amar o Senhor sobre todas as coisas, com todo o seu coração, todo entendimento, toda a alma, todas as forças. E aqui em João 14, é Jesus falando para os discípulos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, logo que a gente entende o quê? Para a gente cumprir o principal mandamento, o mandamento mais importante que Jesus deixou para nós precisamos fazer o quê? Obedecer. Mas como que a gente vai obedecer se a gente primeiro não conhecer?
como obedecer a Deus sem conhecê-lo? Logo, a matemática é simples. Eu tenho que conhecê-lo para obedecê-lo, para mostrar que eu o amo. E daí eu vou dar um exemplo aqui agora. Quando eu conheci Letícia, eu não tinha nenhuma intimidade com ela. Começamos a conversar, nós estamos do mesmo círculo de amigos, nós conversamos e com o tempo nós fomos adquirindo intimidade. Hoje eu consigo falar para ela os meus segredos, consigo conversar com ela sobre assuntos pessoais e a mesma coisa ela comigo, há uma troca. Porém, se eu não tivesse adquirido intimidade com ela primeiro, eu não conseguiria ter esse relacionamento com ela. A mesma coisa com Deus. Nós não conseguimos ter um relacionamento com Deus de intimidade profunda se nós não buscamos e cultivamos esse relacionamento todos os dias como se Ele fosse nosso amigo. E daí eu quero falar para vocês nessa noite algo que é óbvio, que todos sabem, mas é sempre bom repetir o óbvio, né? Então vamos lá. Os 3 pilares da vida cristã. Primeiro, nós já falamos aqui, oração. Oração é você falando com Deus. Oração é a sua maneira de começar a conversar com Deus. E muitas das vezes, quando a gente fala de oração, as pessoas têm essa visão aqui. Senhor Deus Santo, Deus Todo-Poderoso e pipipi, popopô. Aí quer falar com palavras bonitas e tudo mais e tal. Só que você tem liberdade com Deus. Eu vou dar um exemplo do que eu faço na minha casa, no meu quarto. Meu quarto tem o meu computador aqui e minha cama aqui. Logo, uns estão opostos aos outros. E eu tenho uma cadeira que gira. Quando eu vou conversar com Deus, meu momento secreto com Deus, eu pego a minha cadeira, viro, sento, fico de frente para a cama e falo: cheguei, Deus. Boa noite, Deus. Bom dia, Deus. Na minha cabeça, Deus está sentado na cama olhando para mim. E eu começo a falar com Ele. Deus, meu dia foi assim, foi assado, aconteceu isso e assado. Estou me sentindo assim, assado. Tem aqueles dias que a gente não está muito afim, eu chego para Deus e falo: Deus, eu não estou muito afim de fazer isso hoje, o Senhor sabe disso. Mas ainda assim eu estou aqui. Oração é isso, oração é conversa. Tem vezes que eu vou orar com Deus, eu nem fecho o olho, eu estou de olhos abertos, andando pelo quarto. Pensando, Deus está sentado na cama, vendo as minhas doideiras. Isso traz intimidade, traz proximidade com Deus. Você não precisa usar palavras bonitas, basta ser você. Mas não esquecer que Deus é Deus. E Ele necessita de respeito, reverência. Segundo pilar, palavra. Como já falei, se a oração é nós falando com Deus, a palavra é o quê? Deus falando com a gente. Então não adianta apenas orar. Porque aí você está fazendo um monólogo, porque só você está falando. Terminou de orar, beleza, Deus, agora é a sua vez. Vou abrir a palavra e vou ouvir a Ele. E não basta somente ler, porque muitas das vezes a gente faz o seguinte, vamos lá, vamos abrir aqui, sei lá, Salmos 91. Vou colocar aqui, entendeu? Vou ler aqui um versículo, vou colocar aqui. Aí vai ter lá um amuleto para defender dos demônios. Gente, não é assim que funciona, não. Não é assim que a gente usa a armadura do Senhor lá de Efésios 6. Não é assim. É necessário ler e entender o que Jesus está falando, o que Deus está falando. E só a leitura não basta. Só a leitura não vai fazer isso. Você tem que ler, reler. Aí você presta atenção. Deus vai te, sei lá, direcionar no versículo 2. Olha só o que está escrito aqui. Versículo 2 do capítulo 11 de Lucas. Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixam cair em tentação. Legal. Nem estava preparado essa ministração, Deus mostrou aqui. Falando de oração. Tem aquele versículo também. Quando for orar, entrar no seu quarto, trancar a porta, e o Deus que te vê em secreto o recompensará. Gente, há uma frase muito legal, que é verdade, né? Dependendo, a não ser que você seja casado com um escritor ou com uma escritora, é muito verdade. A Bíblia é o único livro que a gente consegue ler com o autor do lado.
E quando a gente vai meditar na palavra, a gente precisa pedir orientação do Espírito Santo. Porque é assim que a gente entende o que ele quer falar. Às vezes o que Deus está falando em um capítulo, em um versículo específico para mim, não é a mesma coisa que ele vai falar para você. Daí a necessidade de não depender de culto de quinta, culto de terça, culto de domingo. Tem que ter tempo no secreto com Deus. E o terceiro e último pilar, que muitas das vezes é esquecido, tadinho. Jejum. Não é obrigatório. A Bíblia não diz aqui que é obrigatório a gente fazer jejum. Mas de nós é esperado. Lucas 5:35. Virão os dias em que o noivo lhe será tirado. Jesus está aqui fisicamente com a gente hoje? Não. Então ele nos foi tirado. Daí o versículo continua. Naqueles dias jejuarão. Então é esperado de nós que nesses dias em que nós misericórdia, que nós não temos Jesus, que nós jejuemos. Agora, Jesus é barganha com Deus? Jejum é para mover a Deus? Muita gente faz um jejum e fala assim: Deus, vou deixar de comer por um dia, me dá uma casa. Deus, vou deixar de comer por uma semana, me dá um marido, me dá uma esposa. Não é isso. Jejum muda você. Jejum te deixa suscetível à voz do Espírito Santo. Jejum é para te aproximar do Senhor. É para você mostrar a Deus, falar: Deus, esse negócio aqui eu quero. Por exemplo, dia de domingo, aquele almoço, frango assado, salpicão, arrozinho com cenoura, uma farofinha com bacon. Você chegar em casa, ou preparar o almoço, ver aquilo, no final falar: meu Deus do céu, eu quero. Mas eu estou de jejum. Deus, eu não vou comer porque eu quero me aproximar de você. Eu quero me aproximar do Senhor. Então eu não vou comer. Deus se agrada disso. Agora, a gente não pode desprezar esse jejum que a Bíblia ensina, que é o jejum de alimento. Mas também podemos fazer outros tipos de jejum. Por exemplo, redes sociais. Misericórdia. Deus, eu já fiz. E é muito bom, vale a pena. Vou ficar uma semana, um mês, sem entrar no Instagram. Vou ficar 3 meses sem abrir o TikTok. É uma coisa que você gosta muito, que você aprecia muito. Mas por amor a Deus, você vai deixar de lado. Deus, eu vou ficar 1 mês sem assistir um jogo do Flamengo. Misericórdia. Vou ficar 3 meses sem assistir série. Aquela série que eu gosto pra caramba. Deus se agrada. Porque está deixando de lado algo que você gosta muito para se aproximar dele. Mas agora, jejum sem oração e meditar na palavra também não adianta. Não adianta falar: vou ficar sem comer e passar o dia inteiro numa outra rede social, conversando com o amiguinho, e Deus está lá olhando para você falando assim: estou esperando. Não adianta. Jejum precisa ter os 2 primeiros, a oração e meditação na palavra. E lá em Tiago, depois de nós fazermos todos esses 3 pilares, cumprimos todos esses 3 pilares, lá em Tiago 4, versículo 8, parte A, diz assim: chegai-vos a Deus, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele se aproxima de nós e se revela a nós. Não adianta querer viver um avivamento de falar em línguas, sapatear, correr, pular, dançar, se primeiro não quer chegar ao Senhor. O sapatear, o falar em línguas, o ter visões, ter sonhos é resultado de chegar a Deus. E muitas das vezes a gente esquece disso, desse detalhe. E para finalizar, irmãos, vamos voltar lá em Lucas. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas.
Todavia, apenas uma é necessária. Que coisa é essa? Um relacionamento com Ele. Maria estava diante dos pés de Jesus, ouvindo-o falar. Às vezes nós trabalhamos muito para o Senhor, fazemos um monte de coisa na igreja, fora da igreja para o Senhor, mas esquecemos o principal, relacionamento com Ele. E Deus nos criou para ter um relacionamento conosco. Deus quer ter um relacionamento conosco. Lá no Éden, quando Ele começou a criação, fez a luz e viu que era bom. Separou o dia da noite, separou o firmamento do céu e do mar, viu que era bom. Criou a terra e os oceanos, viu que era bom. Os pássaros, os animais, viu que era bom. As árvores, e viu que era bom. Criou o homem. Não é bom que o homem esteja só. E daí Ele cria a mulher. E nós temos aqui o quê? Adão e Eva? Sim, mas também o primeiro relacionamento. Primeiro. No versículo 8, do capítulo 3 de Gênesis, quando eles pecam, cometem a queda, é entendido que Deus, quando fala que Deus, eles ouviram os passos do Senhor na viração do dia, é entendido que Deus os visitava todos os dias na viração do dia. Deus tinha relacionamento com Adão e Eva. Agora, vou além. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Novamente, relacionamento. Relacionamento é importante. É muito importante. Como diria minhas professoras da escola, IPC, importante pra caramba. Deus quer ter um relacionamento conosco. Mas para isso a gente precisa se aproximar dele. Sem relacionamento, as coisas desandam e ficam superficiais. Deus deu orientação, então vou fazer. Não é fazer não, mas Deus mandou. Se alguém aqui nessa noite, a qual o relacionamento com Deus não está muito bom, está meio assim, meio assado, está meio sem forças para buscar Deus, todo dia é uma dificuldade, todo dia não quer, está sem vontade. Eu quero convidar você nessa noite a se colocar de pé. Não precisa vir aqui na frente, só se coloque de pé no seu lugar. Nessa noite eu quero orar por você. Porque há muito tempo atrás eu não tinha um relacionamento bom com Deus. Eu não tinha, e hoje eu vivo experiências maravilhosas com o Senhor. Gente, foi muito incrível um dia que eu estava no meu quarto, domingo, à tarde, eu estava falando, Deus, estou assim, me sentindo assim, assado sobre isso, me dá uma direção. Gente, no domingo à noite, no meio do culto, Ele me deu resposta. Relacionamento com Deus, intimidade, é ouvi-lo, poder ouvi-lo falar. Se há alguém aqui nessa noite, se coloque de pé no seu lugar. Eu não vou insistir muito. Deus conhece o coração. Aleluia. Deus conhece a sua necessidade. Senhor, nessa noite estamos aqui diante do Teu altar. Agradecemos ao Senhor por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Mesmo com todas as dificuldades, o Senhor esteve conosco, nos auxiliou, nos deu sabedoria diante das situações, nos acolheu. E nessa noite nós podemos estar juntos para aprender de Ti e ouvir a Tua voz e em comunhão louvar o Senhor. Pai, nessa noite eu coloco em Tuas mãos a vida da Tua filha. O Senhor conhece o coração dela. O Senhor conhece coisas que nem ela mesma conhece. Pai, ela reconhece que o relacionamento dela com o Senhor não está bom. E esse é o primeiro passo para que o relacionamento comece a ficar bom. Quando nós reconhecemos que nós precisamos de Ti.
Deus, abençoe a tua filha neste momento. Traga a ela a alegria, o desejo de te buscar. Ensine-a a ser completamente fascinada pelo Senhor. Deus, que ela aprenda a meditar na tua palavra e a buscar a tua presença todos os dias da vida dela, porque vale a pena, naquele grande dia, podermos te olhar face a face, contemplar a tua beleza por completo. Vale a pena. Vale a pena ouvir a tua voz, anunciar a tua verdade, viver e cumprir o teu propósito. Deus, vale a pena. Que ela venha aprender isso, Deus. E que ela não venha desistir, porque é difícil. Nós sabemos, eu sei que é difícil, mas vale a pena. Tudo pelo Senhor vale a pena. Fortaleça, Jesus, cada dia mais, para que ela venha ter experiências extraordinárias com o Senhor. Simples e extraordinárias com o Senhor. Nós apresentamos a tua filha diante do teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu agradeço a minha rica oportunidade nessa noite. Passei do horário, misericórdia. Louvado seja Deus. E que os irmãos continuem com essa palavra no seu coração, em seus corações. Vale a pena ter um relacionamento com o Senhor. Aliás, é principal que a gente tenha relacionamento com o Senhor. Amém? Deus continue abençoando os amados irmãos. Aleluia.